Olá pessoal, hoje eu escolhi esse filme para trabalhar com vocês dois aspectos relacionados à biologia e bem ligados ao nosso último assunto conversado anteriormente, o sistema respiratório. Um filme que fala de um problema muito grave de saúde entre pessoas que têm a fibrose cística. Outro aspecto que nós vamos conversar um pouquinho é sobre certos tipos de bactérias que se instalam no sistema respiratório das pessoas com fibrose cística. Então, vamos ao que interessa. Let's go! E então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados ao filme, sem contar muitos spoilers, e alguns aspectos relacionados à biologia, dois especificamente, tá? A questão clínica da doença, a origem dessa doença e uma tal bactéria que também circula entre as pessoas com FC, fibrose cística. Então, ela foi muito citada, né? Tanto a fibrose como essa bactéria no filme A 5 Passos de Você, né? Que emocionou muita gente, a depender do aspecto emocional de cada um e da sua rigidez na crítica cinematográfica, podem até não terem gostado, mas uma galera boa assistiu e gostou, né? Então toca um pouco na questão da reflexão, do tocar, do sentir, do se aproximar. E nesses momentos em que estamos tão distantes, né, muitas vezes um filme desse faz uma galerinha chorar. Mas vamos lá, pessoal. Fibrose cística. O que é a fibrose cística? A FC. Ela está relacionada a aspectos ligados a certas glândulas que produzem muco, que produzem o suor, que produz os sucos digestivos. Então, a questão do muco, mais especificamente de aparelho respiratório, o sistema respiratório que nós estamos estudando, então, por isso que eu trouxe uma aula um pouquinho diferente. Trabalhar o aparelho respiratório, dando uma ênfase a essa questão do muco, retratada no filme, né? É uma doença autossômica recessiva, em genética vocês já estudaram, vão estudar isso aí. Então é o azinho do pai, mas o azinho da mãe, para que essa doença se manifeste. Às vezes uma pessoa é saudável, mas carrega consigo esse gene, o azinho, porque ele é recessivo, inibido ao lado de um dominante. Mas se um azinho se encontra com outro azinho, aí já sabe, né? A manifestação dessa doença autossômica recessiva e de tantas outras. Então, essa pessoa, né, mais tecnicamente, como eu tenho aqui, é um gene defeituoso, chamado de CFTR. Ele regula o fluxo de íons e de água pelas membranas da nossa célula. Então, há um acúmulo de muco, um acúmulo de cloro, né? E com isso, tem um aspecto muito curioso, que é a questão do suor mais salgado do que de outras pessoas. Um beijo salgado do que de outras pessoas, ok? E o nome fibrose cística refere-se a quem? A característica de quando cicatriza o tecido conjuntivo, o tecido, aí forma um tecido fibroso. Além disso, lá no pâncreas, a formação de uns cistos, né, de carocinhos dentro do pâncreas. Nessa imagem a gente observa uma via aérea normal, observem o diâmetro dessa via aérea, o diâmetro da via aérea de uma pessoa com fibrose cística. Observem também as camadas identificadas pelas setas, né? Ela está dilatada. Para quê? Para compensar a redução do diâmetro interno. Por que esse diâmetro interno diminuiu? Uma camada de muco, densa, pegajosa, espessa. E aí, em cima dessa camada, ainda temos uma infecção bacteriana. Então, é tenso, né? Um sistema respiratório, vias aéreas, com toda essa problemática. Então, a pessoa puxa o ar e não consegue, porque diâmetro menor, o fluxo de ar é menor, então a troca gasosa torna-se também reduzida. E aí, no sistema respiratório, mais uma vez, falando sobre o muco. O muco em excesso, o que é que ele vai provocar?
obstruir as vias aéreas, como eu falei para vocês, né? Então, você tem essa dificuldade, consequentemente, essa capacidade de oxigenação diminui bastante. Além disso, cria um meio propício para a proliferação de quem? Das bactérias. Um meio de cultura de uma série de bactérias e fungos, inclusive. Porém, existem algumas bactérias bem assim peculiares e familiares às pessoas que têm fibrose cística. Lá no filmezinho, né, fala-se de uma especificamente que mais tarde eu vou dar o nome para ela para vocês. Dela para vocês, não corre. Fibrose, então, a secreção de glândulas exócrinas torna-se mais espessa, dificultando o funcionamento, né, às vezes até inibindo por completo a ação dessa glândula. Por isso a necessidade de um tratamento, medicação e todo um aspecto de cuidados, uma série de cuidados para que a pessoa tenha uma vida ou uma sobrevida mais tranquila diante de um problema relativamente grave, quando não é tratado ou quando não é descoberto logo cedo, através do teste do pezinho. Algumas pessoas só vão descobrir um pouco mais tarde, e aí o tratamento fica mais agressivo, mais severo, e essa pessoa já teve dificuldades de crescimento, porque o tubo digestório cheio de muco não absorve bem, as enzimas não são liberadas adequadamente, então essa pessoa sem nutrientes adequados não crescem numa forma esperada para a sua faixa etária, enfim. Tá? Essa fibrose, no caso de algumas glândulas, especificamente as sudoríparas, as parótidas e as salivares, elas elevam muito a produção de saliva, né, de líquidos, e nesse líquido você tem íons, né, sais, principalmente o cloro, e com isso, né, o cloreto de sódio, o sal, né, esse comum que nós conhecemos, provoca alguns sintomas clínicos, como eu disse anteriormente, um suor mais salgado do que o normal e uma saliva salgada. Por isso alguns dizem, é a doença do beijo salgado. Em relação à reprodução também, nós temos alguns aspectos ligados. Lembre, muito muco sendo produzido pode causar alterações no aparelho reprodutor. Né? Você tem, no caso do homem, o muco em excesso, as vias, os canais deferentes entupidos devido à presença desse muco. Então há uma redução muito grande na produção e eliminação desses espermatozoides. É possível que essa pessoa possa ter filhos? Sim, mas numa probabilidade muito menor do que de uma pessoa saudável. Já nas mulheres, o colo uterino, que normalmente tem um muco, uma secreção natural liberada por todas as mulheres, no caso das mulheres com FC, essa produção aumenta bastante. Além disso, os dutos, a tuba uterina também fica com seu diâmetro reduzido, porque tem células caliciformes, células que liberam o muco pelo aparelho reprodutor feminino e, consequentemente, impede bastante a motilidade, o movimento, o livre acesso do espermatozoide, que já é difícil chegar até um óvulo, um ovócito. Imagine com toda uma barreira, uma camada mais viscosa do que o natural. Bem, agora nós vamos falar da famosa B. cepacia, aquela bactéria que mantinha no caso do filme aí, mais uma vez, um certo distanciamento, que a priori eram 6 passos e caiu para 5. Quem ainda não assistiu o filme, assista, para entender por que de 6 para 5. O casal Will e Stella. Então, um deles tinha uma bactéria. Então, mais um motivo para distanciá-los, pois um deles vai fazer um procedimento cirúrgico e está se preparando para tal. Pronto, não conto mais nada. Essas bactérias são muito comuns, tanto elas como outros grupos de bactérias, para esse meio de cultura rico em muco presente nas vias respiratórias. Tá? Agora vamos falar mais especificamente dela, que é a Burkholderia cepacia. Esse nome estranho vem em homenagem a um pesquisador que descobriu essa bactéria. Esse pesquisador norte-americano, Walter Burkholder, ele então cedeu o seu nome para uma bactéria que foi descoberta entre as cebolas. Ele era um botânico e aí descobriu essa bactéria e posteriormente descobriram também que ela poderia se instalar em seres humanos.
E aí, voltando ao filme, a B. cepacia, tanto citada no livro como no filme, é a bactéria cruel presente nas vias respiratórias das pessoas com fibrose cística. Um pouquinho mais sobre ela. Ela é super resistente, é uma super bactéria, né? E numa pessoa já debilitada, que só vive tomando antibiótico para eliminar bactérias, ela então vai naturalmente sendo selecionada. É uma cepa de bactérias, muitas outras, junto com a B. cepacia, se instalando nas vias respiratórias. Então, as pessoas já com toda essa problemática da fibrose, tendo também que se tratar contra a bactéria. Então, e muitas vezes se faz o exame e ela fica tipo inativa, dormente. O paciente então, me livrei, que bom. Mas depois, olha ela de novo, né? Então, é um problema sério para as pessoas que têm a FC, beleza? E estudos mostram que pessoas que fazem transplante pulmonar, né, se essa bactéria aparecer, vai provocar maiores complicações a uma pessoa que fez um transplante, que é uma cirurgia assim, super complexa, e você tem que perder todo esse processo cirúrgico e toda essa preparação, porque essa bactéria apareceu. Então, ela provoca um maior risco entre os transplantados, pessoal. Ok? Então, hoje foi assim um pouquinho mais curto, só para a gente dar uma pincelada nesses aspectos, né? E aí tem uma frasezinha que eu copiei e colei aí para vocês. A vida é muito curta para perder um segundo. Então, vamos amar mais, vamos tocar mais. E, mais uma vez, o que é que eu posso dizer a vocês? Um muito obrigado. Valeu!